Nós estamos chegando ao fim da nossa série, A Origem de Tudo. Hoje nós vamos ver o final, do versículo 18 até o 28 do capítulo 9. Nos restam mais 2 capítulos só, para a gente, como nós tínhamos falado desde o princípio, nós vamos até o capítulo 11. E então eu queria convidar você a essa leitura dos versículos antes, já que não são muitos, e aí depois a gente vai trabalhando eles com mais vagar, ok? Então, Gênesis 9, a partir do versículo 18, diz assim. João, se você puder me trazer aquela coisa lá. Cadê o João? Cadê o João? Não sei o que o João tem com as crianças, viu? Tem uma certa cola, não sei o que é, né? Acho que é porque ele fala igual, não sei. Hein? Deve ser isso, né, João? Molecada fica ligada no João. Oi, obrigado, João. Então, ok? Versículo 18, então. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Só mais um minutinho aqui. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar a seus 2 irmãos que estavam ao seu lado de fora, do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E o tema, o subtítulo que nós estamos dando aqui para essa mensagem é Noé e seus filhos, obviamente, O pecado e suas consequências. O pecado e suas consequências. Vamos curvar nossa cabeça para orar? Pai de amor, nós somos muito gratos a Ti, por cada dia da nossa vida, por cada bênção que o Senhor nos dá, pelo pão que sempre se renova na nossa mesa, e pelo pão espiritual, Senhor, que vem através da Tua palavra. Então, nessa manhã, Pai, que esses versículos, que quando lemos de uma forma ligeira, talvez digam um pouco para nós, possam mostrar a profundidade deles e a importância deles para a nossa vida. Abre o nosso coração, prepara a nossa mente e nos fala em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu queria fazer isso, dividindo isso, como é pouco, mas ele vai trazendo os assuntos. Eu queria, então, falar de 5 pontos aqui. Primeiro, os filhos de Noé, o pecado de Noé, as consequências desse pecado, a perenidade da fé e depois algumas aplicações para a nossa vida. Amém? Então, começando pelo começo. Os filhos de Noé.
E o versículo 18 e 19 contam para a gente, então, se você lembrar várias vezes, desde o capítulo 7, eu acho, né? Ele já vinha falando dos filhos de Noé. Noé tinha 500 anos, os seus filhos eram, e fala aqui, de Sem, Cã e Jafé. E ainda traz um detalhe interessante, né? Cã é o pai de Canaã, e a gente vai entender depois por que ele dá esse detalhe. Esses foram os 3 filhos de Noé, a partir deles toda a terra foi povoada. Então, primeira coisa que é interessante aqui, que a ordem, Sem era o mais velho, era o primogênito, Jafé era o segundo filho e depois Cã, o caçula. Talvez Moisés tenha mudado aqui a ordem para demonstrar assim os 2 clãs que vão ser os principais na própria história de Israel. Tá? A gente vai ver isso com mais profundidade quando a gente for estudar o capítulo 10, logicamente depois da Páscoa, né, que a gente vai retomar aí as 2 ou 3 últimas mensagens, mas é interessante de qualquer forma porque ele faz essa mudança aqui. Talvez por demonstrar a importância que eles vão ter em todo o Antigo Testamento, a partir do livro de Gênesis. E nós vamos abordar isso um pouquinho mais para frente. Mas a partir deles, então interessante aqui, né? Queria só chamar a atenção para essa parte que eu estou frisando ali. A partir deles, toda a terra foi povoada. Então, eu não sei se eu sou descendente, eu acho que de Sem não, eu não sou semita, né? O mundo nesse momento está vivendo, né, uma certa onda antissemita. Os judeus, por exemplo, eles são descendentes de Sem, ok? Todo aquele povo que estava habitando na terra prometida antes da chegada dos judeus, que ficaram no exílio por 400 anos no Egito, eram filhos de Cã, ou de Canaã. Por isso eles eram os cananeus. Todos aqueles povos, jebuseus, né, todos aqueles nomes que a gente está acostumado a ver na Bíblia, são os filhos de Canaã. De Jafé, a gente vai ver isso mais para frente na semana que vem, tudo indica que é o povo que povoou a Europa, que eles foram abençoados posteriormente pelos semitas, né? Pelos semitas cristãos, né? Os discípulos que foram, Paulo, quando vai para a Europa e leva o evangelho para lá, eles acabaram sendo evangelizados e aí chega até nós. Então, fica difícil da gente saber, provavelmente nós não somos filhos de Sem, ou seja, como Abraão foi, Davi e próprio Jesus, né, como homem, né, da linhagem de Sem. E nós, provavelmente, mais provavelmente, de Jafé, né? Mas a gente nunca vai saber isso direito, ok? Então, por isso que fala, é interessante a gente pegar essa origem de tudo e começar a linkar os pontos, para a gente saber onde realmente qual é a nossa identidade como ser humanos. Será que a gente veio do acaso? A amebinha que conheceu o amebão e fizeram nós, essas amebas brilhantes aqui? Ou será que a nossa origem tem realmente uma história mais gloriosa? E é isso que a gente crê. Amém? Eles eram os filhos de Noé. Mas qual foi o pecado de Noé? O versículo 20 fala assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. De repente a gente pode olhar para esse texto aqui e falar: o que tem de pecado aqui? O cara pisou na bola, tomou um pouco mais, né? Qual foi o pecado de Noé? Então, primeira coisa que a gente pode dizer, né, se a gente fosse mais puritano, falar: ele bebeu vinho e por isso ele pecou. Mas na pesquisa que eu fiz, eu encontrei esse Dr. Steven Lawson, que é um pastor na Trinity Bible Church em Dallas, e ele mostra lá 8 razões do porquê o vinho não é pecado, não era pecado, inclusive, biblicamente falando, né? Eu aqui resumi em 6, e é interessante só para a gente fazer aqui o balanço, né? Eu não sei qual é a tua história, qual é a tua tradição de família, se você vem numa linhagem mais puritana como igreja, né, que falava assim, não, crente não pode beber, por exemplo, né? Não pode nem tocar no álcool. Então, é tudo uma questão de maturidade, e eu queria só trazer, então, eu achei legal compartilhar com vocês essas
6 razões aqui. A primeira delas é que Jesus transformou água em vinho. Lembra da festa de Canaã? Se fosse pecado, ele falou, gente, muito bacana, mas vamos continuar a festa tomando água, né? Vamos tomar água aqui, vamos nos alegrar tomando água aqui, não tem nenhum problema, ok? Então, está lá em João 2. Outra, Jesus bebeu e serviu vinho na ceia. Não é isso que a gente faz todo primeiro domingo de mês, certo? Lucas 22 é uma das passagens que fala disso, Jesus ali tomando, servindo vinho e servindo pão e compartilhando aquele vinho com os seus discípulos. Deixa eu aqui abrir um parênteses na lista. Existem algumas linhas do evangelicalismo que, para uma maneira de desviar do problema, tangenciar a questão, fala que o vinho na época não era vinho, era suco de uva, entendeu? Era suco de uva. Então o pessoal fica alegre, né? Tem uns versículos lá em Deuteronômio, como a gente vai mencionar aqui, alegrem-se com o suco de uva, né? Que ele seja assim uma coisa bem bacana. Não faz muito sentido, certo? Então vinho é vinho. E era vinho lá, e o vinho que Jesus fez lá, né, esse ponto aqui em João 2, né, na festa de Canaã, os caras provaram o vinho e falaram que era o melhor vinho que eles já tinham tomado, ok? Então, Jesus bebeu vinho com seus discípulos. Jesus ainda prometeu tomar vinho novamente com os seus discípulos no reino dos céus. Interessante que quando Jesus serviu lá a ceia, e ele sabia que ele ia morrer, sabia que ele ia passar por tudo que a gente vai falar na semana que vem, ok? Ele fala, puxa vida, eu estou tomando esse vinho com vocês dessa vez, e eu sei que eu só vou poder, e eu prometo que eu vou voltar a tomar vinho com vocês no reino dos céus, amém? Então, assim Jesus encarava o vinho. O vinho também é parte das bênçãos de Deus. Em Deuteronômio, como falei, se você vai lá, Deuteronômio 4, está falando lá dos dízimos e tudo mais, fala, se você mora muito longe, não dá para você trazer o cordeirinho, você pega o dinheiro das suas ofertas, compra comidas, compra um bom vinho e tome e se alegre com a sua família. Isso é o que o texto de Deuteronômio fala, lá no livro da lei, certo? Lá no meio da lei. Alegre-se com a sua família. Quinta razão aqui é que era usado como oferta agradável a Deus. Levítico 23, Números 28, também cita isso, que era feita uma oferta de vinho derramado no Santo dos Santos como uma oferta agradável a Deus. E o último, né? Lógico, poderia citar vários, mas só para a gente poder ter essa ideia, um pano de fundo, que Paulo, lá em 1 Timóteo 5, está conversando com Paulo, está orientando o filho na fé dele, e parece que Timóteo tinha uns problemas de estômago, e ele vira lá na carta, né, 2 Timóteo 5, não lembro o versículo, fala, toma um pouco de vinho, não toma só água não, porque para te fazer bem para o estômago e tudo mais. Então, efeito terapêutico, tá? Então, essas aqui são algumas razões para a gente saber que o pecado de Noé não foi esse, amém? Então, logo, se o pecado de Noé não foi beber vinho, qual foi então o pecado dele? O que eu queria frisar aqui? Ele não só tomou vinho, ele se embriagou. Ele passou da medida. E em função de passar da medida, ele devia ter ficado, não sei se fazia muito calor, o que foi, arrancou a roupa e deve ter feito como muito bêbado que de vez em quando a gente vê aí largado na rua, caiu lá. Caiu peladão lá na cama, na tenda, e assim ficou, né? Então, o pecado de Noé foi beber muito vinho, certo? A ponto de se embebedar e perder o controle, ok? E é isso que Deus aponta para nós, para não fazer. E eu queria só para fazer o contrabalanço, porque senão parece que eu estou aqui fazendo uma exaltação do vinho, e eu não queria que você ficasse com essa ideia, tá? Eu quero trazer alguns textos, não muitos, mas só para a gente poder ter ideia. Provérbios, por exemplo, Provérbios 20, versículo 1, diz assim, o vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Ou seja, qual foi o problema de Noé ali? Qual foi o pecado de Noé? Ele se deixou dominar pelo vinho, porque é zombador mesmo, né? Ou seja, você fica lá, brincadeira, fica tão alegre que começa a falar besteira
e acaba provocando brigas muitas vezes, né? Sendo inconveniente. Mas tem um texto muito mais contundente, Provérbios 23, 29 a 32, que eu quero compartilhar com vocês. Não sei se fica muito pequeno, mas eu vou ler aqui, tá? De quem são os ais, de quem as tristezas, e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente e envenena como víbora. Se você tiver oportunidade, depois, acaba de ler esse Provérbios 23, porque ele vai até muito mais longe no conceito, ou seja, nos efeitos do vinho na vida de uma pessoa. E eu fiquei pensando aqui não se deixe atrair quando o vinho cintila, né? Ele brilha ali no copo, certo? Se tornando uma coisa muito atrativa. E ele desce suavemente. Só que quando a gente se passa do ponto, a gente perde a medida, vem dissolução, uma palavra que a gente vê lá, Efésios 5, a gente vai ver depois desse versículo, ele fala, não se deixem, né? Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, né? Porque no vinho há dissolução, a palavra que a Ara usa, o NVI fala libertinagem, ou seja, a gente perde o controle e a gente se deixa vulnerável a qualquer coisa. Então, se por acaso, isso hoje é interessante, né? No nosso caso aqui, na nossa realidade, se bem que o vinho está ficando cada vez mais popular, certo? Mas no nosso, veja, a cerveja é tão popular no nosso país. Os efeitos são os mesmos e os estragos também. As mesmas coisas que aconteceram ali com Noé, certo? Não era adequado que ele fizesse aquilo, e a gente vai ver um pouco por quê, mas também, hoje em dia, no nosso caso, é preciso ser sábio e estar alerta. E ter muito claro quem está no controle, se você ou a bebida. E saber que beber desse jeito é pecado. É pecado contra Deus, é pecado contra a sua família, é pecado contra o próximo e contra o seu próprio corpo, muitas vezes, em função dos efeitos que a bebida faz. Mas qual é a solução, então? Por exemplo, gosto muito, quando eu vejo, já passei do ponto. O que a gente precisa fazer? É interessante a palavra de Deus, né? E ela parece que nos leva a uma parceria. E qual, então, a solução? Arrependa-se. Arrependa-se. Ficar bêbado não é uma debilidade sua, é pecado. Amém? É pecado. E a orientação bíblica é arrependa-se. E busque a Deus, porque Ele pode te ajudar. Se você sente que precisa orar sobre isso, nós faremos isso ao final. E eu creio que Deus é poderoso, extremamente bondoso para te ajudar nesse processo. Amém? Quais as consequências, então, do pecado de Noé? E eu estou colocando aqui um contraponto. O pecado contra Noé também, porque não foi só Noé que pecou nessa historinha aqui. Versículo 22 fala, Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Interessante, né? Coisa normal. Entrou na tenda, viu o pai caidão lá, peladão lá, desmaiado lá em cima da cama, e saiu correndo. Olha o velho, como é que está? Mas como é que é isso? Em que contexto? Talvez para nós hoje, na nossa cultura, não pareça tão importante isso, não seja uma coisa, não pareça tão feio, mas talvez, dependendo do teu pai, do pai que você teve, aqueles que já são mais maduros aqui, isso seria também, da mesma forma, seria impraticável, não é? Porque naquele tempo, pelo menos no conceito de Deus, a nudez
demonstrava ali para aquele líder tribal, para aquele líder espiritual da sua família e daquele povo, uma vulnerabilidade, não é? Quando ele estava ali caidão, desmaiado, nu, a vulnerabilidade dele, a humanidade dele estava ali exposta, certo? Então, e a vergonha daquele ato, ok? Então, por que aquele jovem, ou mais jovem, aquele jovem de 100 anos, é interessante que a gente pega as idades deles, eram tão assim, né? Todos eles deveriam ter de 100 anos para cima, né? Porque eles ficaram pelo menos 100, desde o começo, o nome deles é citado desde o começo, quando Noé tinha 500 anos, e aqui pelo menos 600. Ele tinha, imagina-se que isso aqui já tinha passado algum tempo, mas ele era o filho caçula. E aqui eu queria abrir um parênteses e que você refletisse junto comigo. Já percebeu que, dependendo da pessoa, a reação sobre uma situação é diferente? Imagina aqui uma família com 3 filhos aqui, Sem, Jafé e Cã. O primeiro, Sem, era o filho do rigor, né? Como a gente costumava dizer com a Ana, nossa filha, mãe do Theo agora, né? Com a Ana, tudo que a gente imaginava que tinha que ser de certinho, de obedecer, não sei o que, foi na Ana. Então a Ana é filha do rigor. Ela sempre fez tudo direitinho, tal. Quando nasceu João, meu filho, a gente já estava mais, né, relaxado, já tinha provado na Ana o que dava certo, que não tinha. Então, o segundo filho já nasce um pouquinho mais frouxo. Se tem um terceiro, não sei se é o teu caso ou não, se tem mais ou menos filhos, você é irmão, tem mais irmãos. Eu sei que o Cachá, por exemplo, tem muito mais, né? Mas o terceiro já começa a olhar. Então imagina que Sem, ele olhava para o pai e o pai era um modelo para ele. Não era o homem que andava com Deus. É um homem que fez a arca quando todo mundo era contra, ele pregava, era digamos, um paradigma, era uma liderança muito clara. E Sem, com certeza, podia descansar na liderança do seu pai, na justiça do seu pai, no equilíbrio do seu pai até, de como agir, né? Na retidão do seu pai. Então, ele sabia, logicamente, então um filho desse, quando vê uma reação, uma pessoa que peca, todos nós pecamos, e não era diferente, mas vê naquela situação, sabe, pô, meu pai não é assim, meu pai não é isso, ok? Imagina só a situação. O segundo, mais ou menos, fala, tal, mas entende ainda e guarda aquela orientação. O terceiro, de repente, foi aquele que, durante aqueles anos da arca, foi o que mais o pai mandava limpar, porque era o mais novo, que nem Davi, né, que era o irmão mais novo de 9, se não me engano, né? Então era aquele que estava sempre cuidando do rebanho. Certo? Vai lá, menino, vai lá, tal, sei o quê. Então vai ver que ele já olhava para o pai com outros olhos. Já criticava, um pouco mais crítica, né? Talvez uma visão um pouco diferente sobre o pai, mais questionador, mais crítico sobre a autoridade paterna. E o pecado de Cã, então, aqui, foi um pecado maior do que o do próprio Noé, que se embebedou. Porque, aparentemente, ele aparenta ter ali questionado e posto à prova a liderança do pai naquela família. Porque, digamos assim, é um acidente, ele não tinha como saber que o pai estava daquele jeito. Quando ele entrou na tenda e viu o pai daquele jeito, foi um acidente, não tinha como desviar. Mas sair dali fazendo propaganda, fazendo chacota, provavelmente, do pai, é um passo muito maior, né? Então, aparentemente, é isso que aconteceu. Ele questiona a liderança. Ele questiona, ele põe o pai numa situação ruim. E ainda quer envolver os irmãos, né? Saiu correndo para contar aos seus irmãos aquilo que estava acontecendo. Interessante que isso nos leva aqui a colocar alguns textos paralelos que mostram como Deus leva a sério esse negócio dos pais. O respeito que a gente tem por nossos pais. E isso é uma coisa, querido, vocês que têm filhos pequenos, acho que a gente já tem idade suficiente
para poder falar para vocês assim, cuidado da maneira que vocês vão criar seus filhos. A gente teve vários casais aqui, que quando eu falava dessas coisas, eles não levavam a sério. Graças a Deus, a gente tem 2 filhos, assim como vários aqui, tem 1 ou 2 ou mais, né? E graças a Deus eles nunca nos deram problema desse sentido, pelo menos no que se chama a respeito, desrespeito, né? E eu diria para você que isso é importante. Seu filho não é seu amigo, sabia disso? Seu filho precisa de pai e mãe. E esse é o seu papel. E pai e mãe disciplina. A palavra diz que quem não disciplina o filho não o ama. Está mais preocupado com o incômodo ou o que os outros vão dizer do que com o futuro do seu filho. E disciplinar seu filho é parte do amor que a gente tem por eles. Amém? Então, o que é que Deus fala com relação aos filhos em função dos seus pais? Êxodo 20 é um dos mandamentos. Podemos ler junto esse aqui? Dá para ler? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É o 5º mandamento esse. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E é interessante que depois Efésios vai falar, eu vou colocar aqui, quando Paulo vai mencionar esse versículo, ele fala assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Sabe, é interessante, a gente olha para isso aqui e fala, que legal, Deus vai me abençoar, eu vou viver melhor. Mas sabe que lá atrás tem um texto que fala, ó, se um filho agredir um pai, se um filho amaldiçoar seu pai e sua mãe, que ele seja executado. Duro, palavras duras, porque o povo precisava aprender. E de vez em quando só aprende com força. Só cafunézinho de vez em quando não ensina. Cafuné não é terapêutico, não é? Então, quando ele fala, ó, honra teu pai e tua mãe lá no mandamento, para que tenhas vida longa, é para que você não seja morto, para que você não seja executado. Hoje, graças a Deus, a gente está na graça, não é? Paulo faz uma releitura disso e coloca aqui, e a gente sabe que Deus vai nos abençoar. E Deus abençoa. Se você honra teu pai e tua mãe, aí você fala, mas meu pai não é digno da minha honra. Ah, meu pai bebe, meu pai me bate. Eu sei que tem muitas coisas que a gente poderia colocar aqui, não é? Mas existe um princípio bíblico que Deus fala, honra teu pai e tua mãe. Eleva o nome dele em oração a mim e eu vou te ajudar a passar por tudo isso. Amém? Ok? Vamos seguir. Interessante que o versículo 23 fala da atitude dos outros irmãos. Fala, mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros, dá para imaginar que cada um pegou uma capa, né? Passou aqui por trás e foram andando, entrando na tenda, andando para trás, né? Levantaram-se sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. É como se no coração deles eles dissessem, meu pai é maior que isso. Meu pai é melhor que isso. Esse evento, esse pecado do meu pai, não representa o que ele é. E, portanto, eles honraram os pais. Isso me faz pensar algumas vezes, meu pai morreu muito cedo, eu não tive nem tempo de desonrá-lo. E ele fez algumas coisas que me deixaram chateados, que eu descobri muitos anos depois, quando eu já era bem maduro. Mas o que Deus espera de mim foi um dia eu ter perdoado meu pai, mesmo depois dele morrer. E falar, Senhor, que o meu coração esteja livre dessa culpa. Eu perdoo meu pai em nome de Jesus. Talvez você tenha que fazer isso também. Tem muitos pais que são opressivos, tem muitos pais que são injustos, tem muitos pais que você percebe muitas vezes a vontade de acertar, mas nessa ânsia de acertar, como são humanos,
eles erram. E muitas vezes eles trazem impacto para os filhos. A gente não sabe, na verdade, a Bíblia não nos fala, talvez Noé em algum momento tenha agido com Cã de uma forma que o entristeceu. E naquela oportunidade ele aproveitou e achou que era o momento de dar o troco. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Tudo que a gente disser aqui pode ser especulação. Mas o que Deus está falando para mim, falou para mim nessas semanas e fala para vocês. Coloca o teu relacionamento com o teu pai, tua mãe, diante de Deus. E entrega. Perdoa no teu coração. Talvez seja o caso, eu não sei, de você chegar para o teu pai, para a tua mãe e falar: olha, eu perdoo vocês por causa disso daqui. Eu te perdoo por isso. Mas se eu estou em paz com relação a isso, eu queria que você também ficasse. Ainda que o teu pai esteja morto como o meu. É sempre importante a gente fazer isso. Porque o que Deus quer, e Jesus morreu por isso, para que a gente tenha o nosso coração livre e curado. Amém? E Deus quer ministrar cura no teu coração hoje, para a honra e glória dele. Amém? Então, a atitude desses filhos aqui foi assim. Eles atuaram no sentido de preservar a honra e a autoridade do pai. E foram compensados com isso. Interessante. Versículo 24 fala que quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o filho caçula lhe havia feito, ele lançou uma maldição. E isso aqui é meio pesado e vamos tentar aqui entender da melhor maneira possível. Primeira coisa, como é que Noé descobriu? Obviamente, ele, por mais bêbado que ele tivesse, ele sabe como ele caiu. E, de repente, quando ele acordou lá, do sono lá, passou ali aquele bebedeiro, provavelmente com a cabeça lá estourando, ele viu que estava com uma capa por cima. Quem colocou aquela capa? Eu não pus essa capa aqui. E aí saiu para perguntar, e provavelmente os outros filhos contaram o que tinha acontecido. E ele ficou, logicamente, muito indignado com o que o filho mais novo tinha feito. Mas é interessante aqui no versículo 25, que ele fala: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Canaã não era o filho, era o neto. Cã era o filho, Canaã era o neto, era o filho, o primogênito, o caçula de Cã. Então, a gente tem aqui, o que a gente pode dizer? Porque a maldição não foi lançada no próprio Cã, mas no filho Canaã. A gente não pode falar com segurança, mas algumas conjecturas são: primeiro, que Noé foi desonrado por seu filho caçula, então Cã seria igualmente desonrado por seu filho caçula, né? Por isso a maldição foi para Canaã. Essa é uma possibilidade. O outro, que pode ser que Canaã, já, não sei que idade tinha, já demonstrava ser mais ou menos filho de Cã e já era algazarreiro, alguma coisa assim. Alguns falam que pode ser que Canaã tenha entrado na tenda junto com o pai, não dá para a gente saber. Seria especulação demais. Mas com certeza, talvez, sabe aqueles meninos que de repente você olha e fala: vai ser problema? Não é? Pode ser alguma coisa do tipo, não é? Ok? A gente não sabe. Pode ser que tenha acontecido isso. E então ele acabou sendo amaldiçoado ali. Então, mas a verdade é que Canaã ia se tornar, como eu já falei, pai dos cananeus, povos que sempre iriam se opor a Israel no futuro, tá? Na conquista da terra prometida. Aqueles povos que Deus vai entregar nas mãos dos judeus. E então, se você, quando lê lá depois, Êxodo, final de Êxodo, na terra prometida, como é que Deus permite que um povo seja eliminado? Aí a gente não entende. A origem está aqui. A origem está aqui. Foram descendência de Canaã, das cidades. E aparentemente aqui eles já não seguiam a Deus, e isso só fez descambar ao longo do tempo. Ok? Então, o que para mim fica claro aqui, eu queria chamar a tua atenção. O pecado tem consequências. Ok? De vez em quando a gente peca fechado no nosso quarto com o nosso notebook. E a gente acha que ninguém está vendo. Que mal vai ter naquilo.
mas aquilo de alguma maneira impregna a tua mente e teu coração. E a forma que você vai agir com as pessoas depois daquilo, com a tua esposa, com a tua namorada, com as mulheres ou os caras à sua volta, vão mudar em função daquele pecado que você fez, sozinho no teu quarto. Não é? Então, um pecado sempre traz consequência. Por isso Deus fala que ele é ruim. Não é porque Deus é ruim, porque Deus não gosta da gente. Porque pecado, porque se o pecado fosse ruim, a gente não pecaria nunca, né? Seria tudo bem. É que o pecado é bom. Beber um vinho, por exemplo, é bom. Toma uma taça, toma duas, de vez em quando a gente extrapola um pouco. Mas nós temos que saber o momento, a partir do momento que aquilo vai comprometer a minha vida. A orientação que eu dava para o meu filho, por exemplo, falava, como crente, podia falar para ele, vai com os meninos, vai sair, vai numa happy hour de trabalho, não sei o quê. Falava, e eu estou falando isso de púlpito, o senhor me perdoe aqui, mas só para... Né? Não bebe, vai lá, vai ser o crentão lá, né? Todo mundo lá tomando uma cerveja, você não vai. Pede a primeira cerveja. A gente viu que não é pecado, né? Então, pede a primeira cerveja. Depois, pede uma água. Estou com sede. Vai rolando aquela cerveja com uma garrafinha d'água, não sei o quê, pá. Vai rir com as pessoas, vai brincar com as pessoas, vai participar da mesma forma, mas conscientemente, não mergulhando no mesmo poço que o mundo mergulha. Amém? Faz sentido para você? O texto acaba aqui, eu queria mostrar essa perenidade da fé. Interessante. Algumas pessoas, quando pecam, primeira coisa que escuta, tem um ente que fala no ouvido da gente. A Bíblia o chama de Satanás, nosso inimigo. E quando a gente peca, primeira coisa que ele vem por isso ele é chamado o acusador. Primeiro ele é um enganador. Olha que legalzinho, olha que bom, olha que menina bonita, olha que cara legal, olha que coisa fácil, olha, está ali na mão. E aí depois que você cai na tentação, ele vem, está vendo? Você não presta. Larga disso, isso não é para você. Não é? Eu sei que vocês nunca escutaram isso. Eu já escutei. Estou brincando com você. Mas é assim que ele age. Se você já escutou isso, é por causa disso. Amém? Mas parece que Noé não foi mordido por esse bicho. Os versículos finais contam para a gente que Noé disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Parar por aqui por enquanto. Ele acabou de pecar. Ele acabou de ver as consequências do seu pecado. O seu pecado deu oportunidade para que o seu filho, que era mais vulnerável, estava ali mais na corda bamba, pecasse. Foi o pecado de Noé que propiciou que Cã pecasse. Tudo bem? Pode ser que se não fosse por aquele motivo, Cã ia, se o coração dele já estava preparado para aquilo, ele ia arrumar outra oportunidade. Mas, naquele momento, foi o pecado do pai que fez com que o filho pecasse. Apesar disso, Noé não abdicou da fé dele. Não abdicou de ser o homem que caminhava com Deus. E no mesmo momento que ele amaldiçoa um, que foi uma profecia, ele bendiz os outros. Mas antes de bendizer os outros, ele bendiz ao Senhor, o Deus dele. O Deus dele. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Eu queria pegar esse parênteses aqui, né? Para a gente pensar um pouquinho o que é que acontece. Noé era um homem que andava com Deus, mas Noé era vulnerável tanto quanto eu sou, quanto você é. Amém? Tudo bem? Estamos claros? Ok? E o que a palavra fala? Que a libertação do pecado é uma ação em 3 tempos. Para aqueles de nós que já aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente fala do passado. Fomos livres da culpa do pecado quando Jesus morreu na cruz. Ele pagou pelo
perdão dos nossos pecados, amém? Então, aqueles que estão em Cristo já olham para trás e veem o livramento da culpa. Se você ainda não deu esse passo de fé, você saiba que quando você aceita e convida Jesus como teu Salvador pessoal e Senhor, todos os pecados que você já cometeu serão limpos, serão perdoados, porque o sangue de Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Mas vamos aqui pensar, fiz isso, estou na lida, processo de santificação, no presente nós somos livres do poder do pecado. O pecado ainda está aqui, está na porta. Todo dia ele bate lá, estou aqui. Televisão, internet, você entra, alguns irmãos acabam deixando o Instagram, né? Porque de repente você entra no Instagram, homens, vocês sabem disso, de repente você viu, mandaram para você um link da família, não sei o quê. Você viu o link da família, você faz assim, começa a entrar um monte de coisa que no fundo é pura tentação. É muito fácil cair, muito fácil. Sim ou não? Muito fácil. Você vê lá uma foto mais assim, aí você clica lá, e aí o algoritmo, que de vez em quando a gente pode dizer que é ferramenta do inimigo, já traz para você todo o resto parecido com aquilo que você clicou. E aí pronto. Você pode dali ter o seu pecado garantido naquele momento lá. Ok? Então, o pecado está aí. Agora, qual é a grande vantagem? Que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o inimigo não tem mais poder sobre nós. Então, quando você vê crente falando, eu pequei, o inimigo, nossa, ele me tentou, ele foi mais forte que eu não resisti. Não, querido, você, desculpa falar assim, você que foi sem vergonha. Vocês já me ouviram falar isso daqui? Pecado é gostosinho, e você fala, mais essa vezinha. Porque nós estamos livres, nós estamos sendo livres do pecado, do poder do pecado. Nós podemos resistir. O Senhor fala que Ele não nos deu tentação maior do que aquela que possamos resistir. Amém? Talvez a maior resistência seja fugir dele. Sair por exemplo, sair do Instagram. Alguns têm saído. Amém? Precisamos ter esse cuidado. Mas no futuro, se Deus quiser, e assim a palavra nos diz, quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado, vivendo com Jesus, no céu, ou na Nova Jerusalém, que será aqui mesmo, a gente não, né? O futuro a Ele pertence. Nós vamos estar livres da presença do pecado. O pecado não vai mais existir. O inimigo nunca mais vai nos tentar. Amém? Esse é o processo. Noé estava nesse processo, nós também. Jesus, quando ele olha para isso, né? E é interessante que no lava-pés, eu lembro do ano passado, a gente não vai repetir esse ano para não fazer a mesma coisa, mas na Sexta-feira Santa, o ano passado, a gente teve um culto muito especial e a gente fez um lava-pés aqui. Aqueles que estavam, lembram-se, e foi um momento muito especial, é muito emocionante. Tá? E foi o que Jesus fez com os discípulos ali naquela sexta-feira. E naquele momento, alguns resistiram. Pedro, o famoso Pedro, falou, não, Senhor, em mim o Senhor não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Né? E ele falou, se você não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedro já falou, não, então me dá banho inteiro aqui. E aí o Senhor responde isso. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. É como se estivesse dizendo, Noé estava limpo. Ele pecou, ele precisava só lavar o pé. Assim são os nossos pecados, depois que a gente livra do grande pecado. Amém? E aí ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ok? Vou pular esse daqui. O texto termina no versículo 28, dizendo, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Amém. Amém. Pecado e suas consequências. Eu queria concluir com algumas implicações aqui para nós. Poucas. E a primeira dela está aqui. Essa palavra. Pecado. Pecado. O mundo que a gente vive não entende bem essa palavra, né? Não quer saber dela. Prefiro falar erros, desvios. Muito bonito. Pode ser mais bonitinho, mais fashion.
Você está falando com uma amiga, eu cometi um equívoco. Mas a Bíblia fala, você pecou. E é importante a gente ter essa clareza. Romanos 3, 23, 24 fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Grifei ali de propósito, todos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos. Noé pecou, Cã pecou, Canaã certamente pecou, mas Sem também pecou, Jafé também pecou, não naquele momento, mas com certeza pecaram. E essa é a nossa experiência. Por isso que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus. Mas talvez você olhe e fale, puxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, quando eu me comparo, né? Porque essa é a maneira da gente saber, né? Eu me comparo com a Ellen, desculpa, Ellen. Né? Eu estou sem óculos, ela está de óculos, eu devo ser uma pessoa melhor, certo? E assim a gente gosta de comparar, mas nossa, perto do fulano, aquele cara lá, eu sou melhor, Deus vai olhar para mim e vai falar, puxa, né? Mas é interessante, a gente pensa que a gente vai conseguir, pelas nossas forças, dar um jeito, mesmo que Deus nos mostre o nosso pecado, aquelas coisas onde a gente está errando. Mas, infelizmente, né? Importante que a gente precise saber que, quando a gente peca, primeiro o coração que a gente magoa, não é o nosso, não é do nosso cônjuge, não é dos nossos filhos, é o coração de Deus, porque Ele fez tudo para que a gente ande bem. Então é importante, quando a gente erra, saber o que aconteceu com Ele, que Ele se entristece com aquilo. Isso nos dá uma perspectiva diferente. Não somos nós o último biscoito do pacote, Ele é o último biscoito do pacote, Ele é a perfeição. Então, quando eu peco hoje, uma coisa que eu não tinha no passado, eu falo, puxa, não consegui de novo, a minha performance não foi boa. Mas quando eu olho para Deus, eu falo, Senhor, eu desonrei o Senhor. Eu dei alvo para o inimigo vir e falar, está vendo? Aquele filho lá que você protege, aquele filho que você deu emprego, aquele filho que você trata bem, olha o que ele faz. Eu dou essa oportunidade. Isso me entristece também. E aí a palavra que a Bíblia fala é outra, né? Nas nossas forças a gente nunca não vai conseguir. A gente precisa de um Salvador. Por isso, Deus mandou um Salvador. E a palavra-chave aqui é arrependimento. Arrependimento. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele falava, o tempo é chegado, dizia Jesus. O reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam no Evangelho. Arrependam-se. Arrependam-se. A gente não vai para frente sem se arrepender. Né? Quando a gente faz o balanço, a gente tem que enxergar. E Deus vai fazer a gente ver os nossos próprios pecados. Você vai achar na Bíblia esses dois. Pecado com P maiúsculo, ou seja, no singular, e pecados. É como se o pecado primeiro fosse aquele que fala, eu não preciso de Deus. Esse é o grande pecado. Foi o pecado de Adão. Foi o pecado talvez de Cã. Não é? Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu consigo me virar. Mas tem aquele momento onde Ele nos chama a nos derramar diante dEle. E os pecados, todos nós vamos lidar ao longo do tempo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as coisas. Mas a última coisa que eu queria trazer com você é essa palavra, parceria. Parceria. Jesus fez tudo por você e por mim na cruz, amém? Mas o que Ele espera? A nossa atitude para com Ele. Tiago, que é um irmão de Jesus, que durante a vida de Jesus não quis saber de Jesus. Falou, eu não quero saber desse maluco, quem é esse daí? Era meu irmão, agora virou Deus. Né? Muito complicado. Já estou acabando aqui, tá, João? E aí, depois que Jesus morreu e ressuscitou, caiu a ficha, ele se converte. E ele se tornou um dos principais na igreja de Jerusalém.
E ele fala em Tiago 4, 6 a 8: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Talvez ele escreva isso com a própria experiência dele. Ele resistiu a Jesus, ao irmão, mas quando ele percebeu quem era, ele se derramou diante de Jesus. E aí ele fala: resistam ao diabo, portanto submetam-se a Deus. Isso é o mais importante, submeter-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É uma parceria. Deus espera que a gente dê o passo. Talvez ele esteja assim olhando para você, ó. Paguei a conta, pus a comida na mesa, tem um banquete preparado lá na cozinha, mas eu não posso sentar na mesa por você. Você tem que querer sentar na mesa, ok? Por isso, o último texto que eu quero compartilhar com vocês, aí a gente vai orar. Apocalipse 3, 19 a 20. Jesus está falando ao anjo das igrejas, mas ele está falando a cada membro das igrejas. E ele fala assim: repreendo e disciplino a quem eu amo. Olha aquilo que eu falei dos pais, né? Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Olha de novo a palavrinha mágica aqui: arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Esse é o convite que ele faz para aqueles que ainda não deram o passo de abrir a porta para Jesus. Mas é interessante que ele faz isso no conceito das igrejas. E ele está falando também para os crentes, que muitas vezes já receberam Jesus como seu Salvador, mas ainda precisam dar um passo, que é de ter Jesus como o Senhor da sua vida. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, em obediência ao teu comando aqui, Pai, pode existir entre nós pessoas que estejam lutando por exemplo, com a bebida, como nós falamos. Mas pode ser que existam outros que estão lutando, Pai, com a pornografia. Estão lutando com o sexo. Estão lutando, Pai, com raiz de amargura, Senhor. O entendimento equivocado que precisa do reconhecimento de outros, quando o reconhecimento mais necessário é o teu, Pai. Nós sabemos que todas essas coisas, Jesus, quando morreu ali na cruz, Senhor, Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades. E além disso, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades de alma, aquelas mais profundas, Senhor. Talvez quando nós cometemos alguns pecados desse tipo, nós até temos consciência que são pecado, mas dentro de nós falamos: puxa, mas eu sou vítima de alguma situação. Eu fui tratado mal pela minha mãe, pelo meu pai. Eu sou desprezado pelos meus irmãos, parentes. Eu não sinto que tenho o sucesso que eu entendo que mereça. Isso me faz buscar fugas. Mas nesse momento, Senhor, eu queria pedir que o Senhor olhasse para cada um aqui, aqueles que ainda nos escutarão, e que eles possam entender no seu coração nesse momento que Jesus é a resposta. Que Jesus não só morreu naquela cruz,
Mas quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele venceu todas as ciladas do inimigo, que o inimigo quis impor sobre nós. O inimigo se entristeceu, se alegrou quando Jesus morreu, porque ele pensou que tinha vencido aquela batalha. Mas quando Jesus ressuscitou, ele percebeu que a perda dele foi eterna. Senhor, que não reste dúvida no coração de nenhum de nós aqui, ó Pai, que o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar do nosso pecado e nos purificar da nossa própria injustiça, Senhor. Olha para nós, ó Pai, com a Tua mão poderosa. Cura as nossas feridas da alma, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Queremos viver para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.